Seja bem-vinda a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje você vai aprender mais sobre lixamento técnico. Sim, é uma das partes mais difíceis na profissão, na minha opinião. O lixamento demanda muita técnica e também muito treinamento. O quanto você está treinando. Você precisa saber que para ter sucesso naquilo que se faz, você precisa repetir o processo várias e várias vezes, até que crie uma memória e assim você faça aquilo sem nem pensar muito. Então, para começar o processo de lixamento de uma unha redonda, você vai fazer o lixamento na diagonal da parede lateral superior. Em seguida de fazer esse lixamento, você vem fazendo o abaulamento da parte superior, em cima, no ponto de tensão, para que ele fique abaulado, arredondado, em forma de U. Em seguida, você pega ali pela lateral do gel, pela parte inferior, mas na lateral, tá vendo ali, meninos? Eu faço o lixamento na lateral, para definir o formato. O lixamento superior, ele faz o abaulamento, ele alisa, ele define o formato, e o lixamento inferior ele vai fazer com que você faça o formato da ponta e as paredes laterais de forma mais simétrica. Então ali, ó, eu medi as duas unhas e uma delas tinha mais bico do que a outra. A intenção ali é só tirar o bico, mas conforme eu lixo a parede lateral para remover o bico, que ou seja, na parede lateral nós vamos dar formato. Quanto mais eu lixo na parede lateral, mais eu tenho na parede lateral inferior, que é na ponta, na parte de baixo da unha. Inferior é tudo que é embaixo da unha. Então, se eu lixar a parede lateral para dar formato, eu vou precisar lixar por baixo também, tá bom? Então, por isso, eu faço o lixamento da parede lateral e depois eu venho fazendo o lixamento também da ponta da parte inferior. Deu para entender? É um ponto muito importante, porque você precisa deixar a unha abaulada, lisa e simétrica ao mesmo tempo. Então, vendo aí, ó, aí vocês conseguem ver mais uma vez esse exemplo, que eu venho lixando a parte inferior. Agora, eu venho lixo a lateral inferior, ou seja, a lateral que está embaixo da unha. Então, eu vou ali fazendo o formato pela parte inferior. Lá tem uma quina ali do gel, do molde, né, no caso, que ficou. Então, eu vou fazer o meu barquinho ali e eu vou simplesmente quebrar aquela quina, fazendo a curva do meu barquinho, lixando a parte inferior, colocando a lixa por baixo do gel. Depois eu venho, olha ali, ó, e coloco a lixa pela parte superior, ó, e venho fazendo a lateral, tá vendo? Fazendo o lixamento pela parede lateral do gel. Em seguida, meninas, vamos começar a fazer o abaulamento. Lembrando que é uma etapa em que tem que ser feito um lixamento simétrico. Você lixa de um lado e você já leva e lixa para o outro a mesma quantidade. Lixou de um lado, volta, vai para o outro lado. Deixa as duas paredes laterais iguais e lixa o meio. Volta fazendo o abaulamento da estrutura, sempre lixando todo o comprimento da unha, toda a simetria da unha ao mesmo tempo, para que você não tenha vício de lixamento, não lixe mais de um lado do que do outro. Se uma vez o produto foi construído, distribuído de maneira correta, da mesma quantidade de um lado do que do outro, automaticamente você tem que lixar da mesma maneira de um lado e do outro também. Eu vou ali fazendo o acabamento do meio da minha unha para a ponta e sempre vou repetindo o processo. Eu lixo a unha pela parte inferior, lixo a unha pela lateral, conserto o formato, lixo pela parte inferior e sempre vou dando ali o acabamento. Nessa hora, meninas, a parte da lixa tem que ser a parte mais fina, aquela parte que não vai dar dente. Lembrando que se você fizer esse lixamento da parte inferior do seu alongamento com a lixa grossa, vai causar vários dentes, tá bom?
Então, esse aí, olha, é o resultado desse leito. É um leito bem complicado, ele é um leito em forma de trapézio. É aquele leito que é igual um leque, né? Ele é bem estreito, é na área da cutícula e na sua borda livre ele é um leque, é uma unha que ela é aberta. Fora isso também é uma unha bem côncava, tem uma inclinação em alguns dedos bem arrebitados para cima. Então, fora que a cutícula também não é algo muito fácil. Então, não é um leito muito fácil de se fazer. É bem complicado, porém o molde F1 nos dá a liberdade de poder construir em qualquer leito. Vocês viram aí que eu fiz a higienização, a limpeza, o acabamento pela parte inferior aí com uma ponteira. Isso é muito importante, mas também mais importante do que isso é colocar o produto nivelado. Essa unha foi feita com poligel e eu confesso que com o poligel ela às vezes fica bem melhor, bem mais nivelada ali na parte inferior pela facilidade em moldar, né, na hora de fazer a construção. Esse aí é o resultado da estrutura da unha. Ainda vou dar um acabamento aí na lateral com a lixa mais fina, mas esse é o resultado. E é uma coisa que eu peço sempre para que vocês treinem, que vocês gravem, que vocês partilhem nos vossos stories, para que vocês mostrem o quanto vocês estão evoluindo. Se está valendo a pena eu ter o trabalho de gravar aqui para vocês, editar o vídeo, tá bom? Então, eu agradeço que vocês deem o seu feedback.